hoje da apuração do Josias de Souza sobre a live, né, que a gente colocou a live, eu pensei que ela poderia falar, a doutora Débora Duprá, mas ela não quis falar, e aí a gente já parou por aí, eu não ouvi o comentário de vocês, eu queria muito ouvir. O que você achou disso, hein, ô Thales? Porque o Bolsonaro, nesse dia, ele até se emociona nessa live, né, e ele fala, a gente está tentando, a gente está buscando alternativas, mas não tem o apoio. Nossa, e isso, ele casa muito com, né, esse discurso aí do próprio Mauro Ele não fala Cid. que está tentando, ele fala que buscou alternativas dentro das 4 linhas. E depois ele diz que não teve o apoio. Eu acho que ele corrobora a visão de que não houve apoio para as tentativas golpistas dele, para as tentativas de mudar a eleição nessa live aí. Mas eu acho que eles ainda têm argumentos para usar dentro dessa live, tanto de um lado quanto do outro. É complicado. Acho que também, sobre o que a Madeleine falou, sobre a delação do Mauro Cid e ter provas, tem esse caso da reunião que ele falou, ele tem ali, ele disse que tinha testemunhas, que são os comandantes militares. Tem que chamar o Freire Gomes, dizer, ô Freire, vem cá, como é que foi, o que você participou dessa reunião, qual é o seu relato sobre isso? Se o relato dele bater com o do Mauro Cid, fechou. E está todo mundo dizendo, veio aí o comandante do Exército, que elogiou muito a postura do Freire Gomes. Então, ele, de certa forma, ele confirma o que o Mauro Cid disse, mas isso é preciso, como a Madeleine falou, é preciso que o Freire Gomes venha e diga que foi isso mesmo. E se disser, aí o Mauro Cid está confirmado. Então, é muito importante agora que o Freire Gomes deponha na Polícia Federal e diga se é isso mesmo. E inclusive, a bela atitude dele de dizer, olha, presidente, se o senhor insistir nisso, eu vou acabar tendo que prendê-lo. Muito provavelmente, se o Bolsonaro insistisse, o Supremo ia determinar que ele fosse preso. E aí você teria uma boa crise militar, porque o comandante do Exército ia ter que decidir se segue o Supremo ou se segue o presidente. E o que o Freire Gomes disse foi que provavelmente teria que seguir o Supremo num caso desse. Então é muito importante agora o depoimento do Freire Gomes, o depoimento também do comandante da Aeronáutica, para saber essa história levantada pelo Mauro Cid. É uma história que envolve o Bolsonaro e que realmente pode levar o Bolsonaro para a prisão. De tudo que se ouviu muito, desde que no final do governo Bolsonaro, todo mundo dizia, olha, o Bolsonaro pode acabar preso, o Bolsonaro pode acabar preso. Agora, se confirmar essa delação do Mauro Cid, o Bolsonaro realmente pode acabar preso. O professor Mairovic disse, mas fala que tem um caminho para isso, né? Inclusive dessa questão das provas e tudo mais. Ô, Madeleine, como é que você analisa essa live do Bolsonaro? E assim, essa live, né? Essa é a apuração do Josias, ele teve essa informação específica dessa live, no entanto, há inúmeras outras situações de internet e episódios que aconteceram, né? Visita de ministros de alto escalão lá no QG do Exército, a fala que aconteceu. Há muita coisa naquele período pós-eleição e que vai se juntando à história que está sendo contada e vazada de Mauro Cid. Por exemplo, nesse caso da live, faz sentido para você ela estar na prova, ela fazer parte dessa prova, não? Poder ser uma prova? Não faz sentido nenhum. Mas politicamente faz, né? Porque a estrutura de discurso que se chama de breadcrumb trail, que é a trilha da migalha de pão. Se você tem uma coisa aqui e outra coisa ali, você passa a dar uma relação de causa e consequência entre as duas sem ter o conjunto probatório dessa relação de causa e consequência. Isso é muito comum no discurso político. Eu prefiro esse caminho que o Thales falou. Eu não gosto dessas coisas. Peguei uma live de não sei quanto. Sai da internet, gente.
Sei que esse povo da polícia já tem aí o celular inteiro do Mauro Cid, já tem. Não é essa live que vai comprovar nada. Aliás, Fabíola, ele pode muito bem falar que ele estava fazendo esse discurso da boca para fora. Ah, não, o pessoal que me apoia estava aí pressionando, eu não queria dar golpe de Estado nenhum, mas tinha que ir temperando as coisas. Ele tem N desculpas. E ele fez 30 mil ressalvas, que não fez nada fora da Constituição. Eu acho essa live ruim pra caramba de prova. Fico preocupada, porque eu espero que eles tenham prova melhor. Porque se a pessoa está pensando em juntar até isso de prova, eu começo a ficar bem preocupada. Porque isso é uma prova de quinta categoria. Prova o quê? O que prova? Se você quiser enxergar na fala dele o que a polícia está acusando, você enxerga. Mas tem que querer, tem que ter aquela vontade de enxergar. Quem não gosta do Bolsonaro e quem está acompanhando a polícia, mais ou menos vai falar, ele vazou. Mas prova não é, né? Então, acho que a gente precisa parar. Eu acho que tem se falado tanto contra a Lava Jato, e eu estou vendo Lava Jato 2.0 reloaded aqui, né? Porque, assim, nem na Lava Jato a forçação de barra estava nesse grau. De ver coisa que o cara nem falou, né? Porque aí ele nem falou. Eu fico muito preocupada quando eu vejo prova, assim, tão de quinta categoria entrando, porque eu espero que tenha prova melhor, né? Já que prenderam o celular de todo mundo. Do que essa fala do Bolsonaro, uma prova melhor é a fala do Braga Neto, que saiu no Alvorada e falou para as pessoas: aguardem, aguardem, aguardem depois da eleição. Aguardem que vem coisa por aí. Isso daí, sim, foi uma coisa muito séria. O Braga Neto, general, ex-ministro da Defesa, vice, etc., dizer às pessoas para aguardarem como se tivesse vindo coisa por aí. Isso é uma prova de que eles estavam ou incentivando que as pessoas se mantivessem na rua contra o presidente ou dando a entender que viria um golpe. A informação que chega agora: 6 pessoas morreram, 15 são presas, mais uma operação policial em Salvador. A gente tem as imagens aí dessa operação policial em Salvador, essa operação da polícia de Salvador, a polícia da Bahia, e que resultou aí em 6 mortes e 15 pessoas presas. Segundo a Polícia Civil, os mortos seriam alvos de mandados de prisão que resistiram à polícia no bairro de Águas Claras. A identidade deles não foi divulgada, os mandados são cumpridos com o apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Além dos 6 mortos, outras 15 pessoas que eram alvo da operação foram presas, segundo a informação da Polícia Civil. E a operação, segundo eles, abre aspas, alcançou um ótimo resultado e não tem hora para acabar. Fecha aspas, é o que diz a Polícia Civil. Isso foi a diretora do departamento, a delegada Andréia Ribeiro, em nota da Polícia Civil. A operação alcançou um ótimo resultado e não tem hora para acabar. Todos os suspeitos de participarem de uma organização criminosa que cometeu mais de 30 homicídios na capital paulista são suspeitos, né, de homicídios. 2 dos mortos tiveram identidade divulgada pela polícia e a mãe e a esposa de um deles foi presa também por posse de drogas. Todos os suspeitos foram encaminhados à sede do DHPP, né, os que foram presos. O Thales, a gente tratou desse assunto recentemente, né, com o senador Jacques Wagner, que foi governador da Bahia. Ele falou que essa violência da polícia baiana deixa o PT numa fotografia muito ruim, de certa maneira. Ele não criticou, mas diz que isso é realmente uma preocupação, deu a entender isso. E pelo que a gente entendeu aqui, isso vai continuar acontecendo, né? Diz que a operação foi ótima e que vai continuar. Pois é. No meu tempo, nós chamávamos, lá no Rio de Janeiro, a gente chamava de Polícia Mineira. A Polícia Mineira era muito violenta. Agora é a Polícia Baiana. A Polícia Baiana tomou o lugar de qualquer outra polícia no país, está sendo uma das mais violentas, e essa operação aí ainda tem a Polícia Rodoviária Federal, que não está num bom momento, né? Não esteve num bom momento, vamos ver, a Polícia Rodoviária Federal
o comandante da Polícia Rodoviária Federal diz que está revendo todos a forma de atuar que tinha a polícia antes. Agora, a polícia baiana não. Essa não está revendo, porque vem aí essa senhora e fala que é isso mesmo e não tem hora para acabar. Olha, está na hora de acabar. Está na hora de acabar. Vocês estão constrangendo o governo federal e o próprio PT. Vocês estão transformando uma polícia de um governo que é petista há anos numa das polícias mais violentas do país. Está na hora de acabar. Madalene, sempre quando a gente entrevista, né, as pessoas que tratam de segurança pública, eles dizem que uma operação policial que pode ser considerada um sucesso é aquela operação que não resulta em mortes, né? É curioso que aqui no Brasil a gente ouve da polícia como um todo, sempre isso, né? Foi um sucesso, com muitas mortes. Matamos todo mundo. Oi? É muito... Foi um sucesso, matamos todo mundo, inclusive as criancinhas que estavam passando. Nossa, que horror, né? Como considerar uma operação um sucesso, uma operação que resulta em tantas mortes? A questão é, Fabiola, uma operação, ela pode ser de sucesso e ter mortes caso haja resistência e não tenha como fazer a prisão e aquelas pessoas ofereçam risco à população. Isso pode acontecer. O problema da Bahia é a sequência de fatos, né? Aquilo ali vira um banho de sangue. Virou um banho de sangue. Ainda que, nessa específica, porque verdade seja dita, os fatos nós não sabemos. Pode ser que tenham resistido à prisão e ameaçado a segurança da polícia e ameaçado a segurança da população, esses específicos de hoje, e não tenha tido outra forma de conter. Pode ser verdade isso. Mas nessa dinâmica toda, é mais uma pedra de preocupação e soa ofensivo dizer que foi um sucesso. Ainda que tenha sido factualmente, porque é uma sucessão de assassinatos. Mas este palavreado em Minas Gerais, o Thales falou de Minas Gerais, fiquei com Minas na cabeça. Esse palavreado para tratar da violência policial na Bahia, ele tem sido uma constante nos anos do PT. Teve uma chacina muito conhecida, a chacina do Cabula, que terminou com 12 mortes no ano de 2015. Eu vou ler para você o que disse o governador Rui Costa. Ele disse que é preciso, em poucos segundos, abre aspas, ter a frieza e a calma necessárias para tomar a decisão certa. Perfeito, concordo. Mas aí ele seguiu, ele não se aguentou. É como um artilheiro em frente ao gol que tenta decidir em alguns segundos como é que ele vai botar a bola dentro do gol para fazer o gol. Depois que a jogada termina, se foi um golaço, todos os torcedores da arquibancada irão bater palmas e a cena vai ser repetida várias vezes na televisão. Se o gol for perdido, o artilheiro vai ser condenado, porque se tivesse chutado daquele jeito ou jogado daquele outro, a bola teria entrado. Rui Costa falava assim, 2015. E esse é um discurso, quando a gente fala de qualquer coisa que tem excesso na Bahia, vem um monte de gente da Bahia xingar a gente na rede social e defender a polícia. Porque esse discurso já é o normal ali. Eu continuo entendendo que precisa de uma questão que federalize o combate ao crime organizado. Porque a gente tem esse problema na Bahia, é tudo desigual entre os estados, a Bahia não tem câmera na farda, por exemplo, dificulta muito a apuração disso, e a gente está tendo algo que acontece na Bahia, o litoral aqui de São Paulo, principalmente a região de São Vicente e Guarujá, muito problemático, no Rio de Janeiro, e essas organizações criminosas se internacionalizando. Precisa haver uma coordenação federal. Isso de deixar só na mão dos estados, não está dando certo. Flávio Dino aí, que está muito na internet, fake news, talvez isso aí fosse uma ocupação ótima também para ele. Sair da internet um pouco, né? E eu não acho que ele é sozinho, nem que isso é só da Marinha, não. Não acho, não. Eu não, nem acho, nem deixo de achar nada. Ou eu sei, ou eu não sei. E eu sei, porque eu estou infiltrada em vários grupos. Existiu esse golpismo em muitas áreas das Forças Armadas e das polícias também. Era um povo que estava aí há anos falando de artigo 142, que achava que tinha que dar um golpe de Estado, que a eleição ia ser roubada e que tinha de fazer isso. É óbvio que o impacto é diferente de acordo com a patente que o cidadão tem.
E é muito bom que nem Exército nem Aeronáutica tenham promovido ali para o seu topo gente louca o suficiente para achar que você vai juntar aquele rapaz que não tinha nem carteira de trabalho assinada, nunca tinha trabalhado, aquele Felipe Martins, um boçal, só gostava de xingar a mulher pela internet. Aí ele vai lá com um advogado, um padre, a história é essa, a história é sensacional. Vai um desqualificado desse, com um advogado, um padre, propõe um golpe de Estado, o presidente aceita, aí vira um comandante militar e falar, não, vamos embarcar nisso. É um absurdo completo. Porque um comandante militar, para chegar lá, no mínimo estratégia militar, ele tem que saber qual é a chance dessa gente dar certo. Assim, até se o cara for golpista. É golpista e é também incompetente. E essa história nas Forças Armadas houve. É óbvio que quando o cara está no comando e fala assim, como se diz supostamente aí que teve nessa delação, você tem de ter uma reação enérgica. Porque aí você corrige quem está embaixo para não ficar entretendo essas fantasias de que quando o poder estiver bom para mim ou estiver favorável, eu me junto e nós vamos tomar. Porque aqui no Brasil, aqui é uma república, aqui é uma democracia. O comandante das Forças Armadas é o presidente, as Forças Armadas têm de agir dentro da Constituição. Não é fazer qualquer coisa que o presidente da vez manda. E as Forças Armadas se aproximarem da política, a gente viu que foi o pior negócio que eles fizeram, né? Já não bastou que eles aprenderam durante todo o período da ditadura, voltou um pouco a imagem, falaram, não, vamos fazer de novo para ver se dá outro resultado. Não dá, não dá. O povo cria birra, o povo para de confiar. Até os bolsonaristas perderam confiança nas Forças Armadas. A gente tem as pesquisas aí mostrando uma queda. Então, eles vão ter de fazer algo. E eu estou vendo como muito positivo o papel do ministro José Múcio. Ele tem um estilo político muito lapidado, muito consolidado, ele não está criando problema, ele está vindo com soluções. E quanto a essa delação, Fabiola, esperemos ver o completo da delação, né? Porque eu estou aqui, Lava Jato, vale a pena ver de novo, é um conta-gotas. Essa aí, eu estou com medo de ser igual a delação do Palocci. Me crucificaram na história da delação do Palocci, porque eu falava, gente... Esse cara vem com as histórias que é a reunião que só participou ele e o Lula. Ele disse, e o Lula disse, não, e aí? Isso aí é delação? E não é, né? Então, esperemos que tenha mais coisa do que além de reunião, que só os participantes podem comprovar, né? Eu espero Tem que e-mail, tenha, né, eu também vou fazer. Madalene, os e-mails, as trocas, o que até eu estava conversando com a Aguirre Talento, que teve acesso, e ele que deu esse furo, né, ontem, falando sobre essa delação, e o que ele tem de informação é isso. A Polícia Federal e a delação acontece a partir do que foi encontrado com Mauro Cid. Uma quantidade imensa de e-mails, uma troca de mensagem, aquele celular do Mauro Cid entregou muita coisa. E a partir daí vem, e aí a confirmação. Mas há preocupação também em relação às provas. Não confirma, Fabiola. Oi? Se ele já tem um e-mail e já tem o celular, não precisava ter feito a delação. Vai lá e pune. Correto? Se já tinha prova, ia lá e punia. Então, nessa delação dele, tem coisas a mais. O que veio a conta-gota até agora é o quê? Tive uma reunião, assim, assado, gravou a reunião? Não. Você pode comprovar que houve a reunião. Mas o que cada um falou? Se chegar os outros e falarem que é onde disseram, entendeu? Eu espero que ele tenha, além do que a polícia já pegou com ele, eu espero que ele realmente tenha oferecido provas. E não de que seja um ato desesperado dele próprio, porque a gente aqui está tratando ele como criança, aquela síndrome de menino Ney, né? Que o Bolsonaro trata ele como criança. Ele só é um tenente-coronel do Exército, ele não é qualquer um. Ele sabe muito bem o que ele fez. E, na hora do desespero, ele pode ter resolvido falar, até pode ser verdade, entendeu? Não estou dizendo que é mentira ou não. A questão é como corroborar o que ele traz, além das provas que a justiça já tinha. Porque a delação é sobre isso, sobre o que está além. Senão, também eu sou contra dar benefício para ele. Eu achava que tinha que prender de vez. José Múcio, a respeito das declarações de Mauro Cid sobre o encontro de Bolsonaro com o almirante da Marinha e que teria
falado sim ao plano de golpe, né? O que disse José Múcio, que é o ministro da Defesa? O ministro da Defesa defendeu que as defesas de um golpe militar apontadas por Mauro Cid durante a delação premiada seriam atos isolados, mesmo envolvendo pelo menos um nome do alto escalão das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro. Em entrevista à revista Veja, José Múcio comentou que o almirante Almir Garnier até pode ter sido favorável a um golpe, mas que isso não refletiu o resto da Marinha do Brasil. Eu acho que essa questão dos golpes eram questões isoladas, disse ele. Podia o Garnier querer, mas a Marinha não queria. O Freire Gomes, eu não sei se queria, não senti nenhuma tendência disso, nem do Batista Júnior. Eles podem ter participado de reuniões, porque o presidente da República os convocava, mas eles não queriam. Hoje também outras informações que saíram a respeito de uma reunião secreta que Bolsonaro teve no Palácio do Planalto com militares para tratar deste assunto. O Jornal o Globo que traz essa informação. Isso também aconteceu e isso foi também confirmado através de trocas de e-mails de Mauro Cid e que bate justamente com esse vazamento aí da delação do Mauro Cid sobre essas reuniões de Bolsonaro com os militares, tendo como pauta um golpe. O comandante do Exército, general Thomas Paiva, falou também sobre a possibilidade do golpe, questionou quais tropas esse almirante, o Almir Garnier, tinha para essa aventura maluca, foi o que disse. O general disse que Garnier teria feito uma bravata ao colocar suas tropas à disposição para um golpe. A entrevista do general foi dada ao jornal Estado de São Paulo. Tomás Paiva destacou a posição do então comandante do Exército, general Freire Gomes, que, segundo ele, refletiu a posição do alto comando do Exército. Ele disse que espera a conclusão das investigações envolvendo a delação de Mauro Cid para virar essa página, com a punição dos responsáveis e a distinção entre os erros individuais e a instituição. Vamos lá, Thales, começo com você a respeito dessas repercussões. A gente tem acompanhado as repercussões no meio militar e todos eles têm colocado isso. Uma coisa é a posição individual, outra coisa é a instituição, e todos eles querem separar uma coisa da outra. Você acha que está bem separado ou não? Está caminhando na direção certa. O que ocorre? O ministro da Defesa, Zé Múcio, está deixando claro que o Garnier não contará nem com a solidariedade dele, Zé Múcio, na medida em que o Zé Múcio diz, olha, ele nem me recebeu quando eu era ministro, quando ele ainda era comandante, eu quis encontrá-lo. O Zé Múcio já tinha sido anunciado como ministro, etc., e começou a rodar entre os comandantes, preparar o caminho para o papel que ele está tendo, que é um papel de algodão entre os cristais na crise militar, que se vê que ocorreu logo após a posse de Lula. Então o Zé Múcio está deixando claro, olha, esse almirante não contará com a minha solidariedade. Ele até ontem fez uma frase mais forte ainda do que ele falou hoje. Ele disse, nós estamos 100% ao lado da lei, e ele não. Quer dizer, ele deixou bem claro que o Garnier não conta com eles. E o Tomás Miguel, comandante do Exército, também veio na mesma linha. Que tropas ele tinha? Na mesma linha de dizer, ó, esse Garnier não conta, porque o Garnier, e eu escrevi isso hoje, o Garnier cometeu um gesto muito grosseiro com o comandante da Marinha que assumiu no lugar dele ao se negar a passar o cargo. Muito grosseiro e um gesto de rompimento da hierarquia, porque quando você sai do comando e assume um novo comandante, você tem que passar o cargo como quem presta vassalagem, como quem diz, olha, eu agora você é o comandante e eu te respeito. O que ele disse? Não, eu não respeito e não vou continuar te respeitando. Então, ele está no sal. Esse aí está no sal, Garnier. Mas eu fiquei bem impressionado com uma outra declaração do comandante Tomás Miguel, que foi quando ele disse, ele está deixando claro que o Exército, que o alto comando do Exército, que os comandantes militares não participam, na sua maioria, não apoiaram o golpe, mas ele diz assim, o erro do Exército foi a letargia na invasão do Palácio do Planalto,
e as manifestações em frente aos quartéis. E sublinhou que em Minas Gerais e no Pará, a ordem de desmobilização dada pela Justiça foi cumprida. Ou seja, aqui em Brasília não foi cumprido, foi mantido, não só foi mantido, como o comandante aqui do quartel do Exército, o comandante em Brasília, avisou que tinha mais tropa do que a PM, quando a PM foi lá tentar desmobilizar aquele acampamento na frente. O acampamento aqui na frente do quartel-general do Exército foi um ninho de, digamos, até de terrorismo. Por quê? Porque de lá saíram manifestantes que invadiram a Polícia Federal, de lá saiu o tal, foi preparada e saiu o tal ataque à bomba a um caminhão perto do aeroporto, e de lá saíram vários dos manifestantes que invadiram o Palácio Planalto. Então, houve erro no comando também do Exército e de outras forças. E isso tudo, o que está claro e que o Zé Múcio está deixando claro, e também o comandante do Exército agora, o Tomás Miguel, deixou claro. Vão esperar as punições, a decisão da Justiça, as apurações, a decisão da Justiça, e quem a Justiça concluir que teve realmente envolvido em golpe vai ser punido. Se isso se cumprir, será muito bom para a democracia, porque o erro que ocorreu em 64 foi que não foram punidos os torturadores, aqueles que se deliciavam com a morte. Isso não pode ocorrer. Mesmo numa guerra, você não pode se deliciar com a morte, com a tortura, não é aceitável isso. Então, mesmo aqueles militares que achavam que estavam numa guerra contra o comunismo, contra qualquer coisa, eles não podiam se deliciar com a tortura, com esse tipo de coisa. Teriam que ser punidos. E esse foi um erro. Agora, o Tomás Miguel está dizendo que isso não vai ocorrer, e o Zé Múcio também. Vamos É bem nessa linha. Inclusive, ontem a gente entrevistava uma advogada especializada, né, em questão militar, e ela dizia que ela até usou isso. Ela falou, de certa maneira, eles salvaram o país de um golpe, né, porque eles salvaram, eles mantiveram o Estado Democrático de Direito, disseram não. Se realmente houve essa proposta e esse pedido por parte de Bolsonaro, se houve isso, e eles disseram não, eles salvaram o Brasil. Foi o que ela até disse, e por isso ela falou também das ações individuais. Então é um pouco dessa linha. Até hoje, nessa entrevista, Múcio é questionado, especialmente sobre o Almir Garnier, né, que é esse almirante que teria dito sim a Bolsonaro. Então o foco está nele. E até o José Múcio disse, olha, tinha muita gente que não queria deixar o poder. Foi quando ele respondeu sobre ele. Tinha muita gente que não queria deixar o poder. Múcio disse que não foi recebido realmente por Garnier, diferentemente do que aconteceu com outros comandantes. E esse gesto dele se soma a essa informação, né? Porque assim, se na sequência ele não quis receber, não quis passar, que é como você falou, isso também diz muita coisa, né, Madeleine? O gesto dele que vem na sequência das eleições.